Olá, boa tarde. Segunda, 26 de junho, estamos chegando com Câmara Repórter, primeira edição, com as notícias mais importantes de Natal e também da Câmara de Vereadores da capital. E a gente inicia falando que as pessoas que precisam de medicamentos e outros insumos para diabéticos do ProSUS em Natal continuam passando pelo constrangimento de não conseguir o que precisam. Suzana chegou cedo à Policlínica Dr. Zeca Passos, na Ribeira. Veio buscar fraldas geriátricas para a mãe, que é cadeirante. Para a frustração dela, a viagem foi perdida. O ProSUS está sem o material. Eu sempre venho pegar, quando eu não venho, meus irmãos vêm pegar e a gente tem que chegar aqui de madrugada para pegar uma ficha, para fazer um cadastro de fralda e pegar a fralda. Quando a gente chega para pegar a fralda, não existe mais fralda, não tem mais, já acabou. E a demanda daqui é muito grande, realmente. Há 8 anos que ela é cadeirante, precisa muito de fralda. Você sabe que um salário mínimo que ela recebe não é remédio, é fralda, é tudo, não tem condições. E a gente vem aqui atrás de fralda. Infelizmente, quando chega aqui, não tem mais. O ProSUS é o serviço de distribuição de medicamentos e insumos para pacientes do Sistema Público de Saúde de Natal. Nesta segunda, para variar, o local estava lotado. Além das fraldas, quem esteve por lá reclamou da falta de insulina. O que eu quero é fralda, que desde o dia 17 que eu não recebo, e venceu. É o Prolopa, que foi vencido ontem, estou hoje aqui para isso. É a insulina, que faz 2 meses que não tem, só estou recebendo uma. E hoje está no terminal. Aqui no setor não tem, estamos esperando. Está sem insulina? Está sem insulina. Sem a fita também? Sem a fita, 3 meses que não tem. Dona Creuza trouxe o marido cadeirante para uma consulta com a fono. Ela reclamou da falta de acessibilidade no local. É aquela subida ali para o fone, que meu esposo está lá fazendo fone, sabe? E não, ele é cadeirante, não tem como subir, é obrigado 2, 3 pessoas subir. Porque não é um absurdo, uma grade daquela para um cadeirante subir. E você disse que a situação das cadeiras também não são boas. E as cadeiras não prestam, porque é pneu seco. Este é o setor destinado à entrega de remédios controlados. Segundo os usuários, a prioridade não está sendo respeitada. Você percebe aí, é um tumulto, muita gente concentrada no local. E os usuários dizem que também está faltando remédios por aqui. Estou com a Gorete que é moradora do bairro Planalto. Gorete, qual que é a situação? A situação aqui é que toda a vida que a gente vem sempre falta remédio. Não tem, só tem gromazepam, a metripilina não tem, carbamazepina não tem. E diz que aqui é o setor diretamente do remédio. Cadê os remédios? Onde é que estão? Essa questão da prioridade. E a prioridade tem ali a plaquinha, 60 anos, a partir de 60 anos. Tem prioridade, quem é deficiente, quem é idoso. Cadê? A prioridade da gente está onde? Para onde foi a prioridade? Isso aí é uma falta de respeito com a humanidade, com a gente que é doente e idoso. Que eu já entrei por 70 anos e cadê minha prioridade? Ainda bem que eu recebi só um remédio, mas faltam 3 receber. Ela disse, por que não obedece a fila dos idosos e de não preferencial? Ela disse, porque só tem uma pessoa. Eu digo, pronto, você para, atende um idoso e atende um não idoso. E assim vai continuando. E aquele outro canto, para que está desocupado aquele lado lá? Ó? Eu estava aqui nesse sol aqui, ó. Aí tive que ir lá para dentro, marcar um canto para mim, ficar na minha vez lá dentro. A deficiência é essa aí. Nós, mais uma vez, pedimos um esclarecimento da Secretaria de Saúde de Natal, mas a SMS não deu uma posição que não é para a gente, é para a população. O espaço, então, continua aberto para que as explicações sejam dadas aos usuários do ProSUS. E uma campanha do Tribunal Regional Eleitoral está arrecadando cobertores e lençóis para pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade. Com a chegada do inverno, essas pessoas são atingidas diretamente pelo frio. O TRE iniciou uma campanha de arrecadação de lençóis e cobertores que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Eu estou aqui com a Lana Patrícia, ela que é responsável pelo Núcleo de Gestão Socioambiental aqui do TRE. Lana, e essa campanha vai até quando? Essa campanha ela vai até o dia 30 de junho, na sexta-feira que vem. E a gente vai estar arrecadando cobertores, lençóis para a população que mora nas ruas. E o pessoal é só chegar por aqui em que horário? O horário é de 8 horas da manhã até as 14 horas. Aqui no Fórum Eleitoral, né? na rua
na Avenida Rui Barbosa, 215, no Fórum Eleitoral, onde normalmente os eleitores vêm para poder fazer inscrição eleitoral, fazer movimentação no seu cadastro. Então pode vir, traz o cobertor, pode trazer o lençol e coloca aqui na recepção. E quem quiser, de repente, doar, além do cobertor, além do lençol, um agasalho, um moletom, que também aquece, é possível? Sim, sim, é possível. Um moletom, um outro tipo de agasalho, a gente está recebendo e vai estar doando para 2 instituições, que são os Invisíveis de Natal e também o Anjo da Madrugada. E é uma questão de responsabilidade social, né, do TRE, afinal estamos chegando no inverno, muita chuva, né, às vezes vem sol, porque estamos numa região tropical, mas também vem caindo chuva e vocês estão com essa preocupação. Sim, sim. O inverno chegou, né? E realmente, de dia aqui a nossa cidade é quente, é uma cidade quente, mas à noite está chovendo bastante, faz um pouco mais de frio e essas pessoas realmente precisam do nosso acolhimento, né? Da nossa intenção de poder estar doando para auxiliar nesse momento. É isso. Lana Patrícia, responsável pelo Núcleo de Gestão Socioambiental aqui do TRE. E por falar em questões sociais, está cada vez mais visível a situação de vulnerabilidade e risco de crianças e adolescentes nas ruas da capital natalense. Um desafio para as autoridades do Executivo e do Judiciário. Essa criança tem 12 anos de idade, está matriculada numa escola, mas todo dia acorda às 5 horas da manhã para trabalhar com a família em feiras livres da cidade. Vocês vendem o que tanto aqui? Coelho, casca, bolinha, couve, hortelã. E como é que é a preparação para você vender isso aqui na banca? A gente acorda cedo, lava e traz. Você consegue manter o teu estudo em dia também? Claro. É porque não tinha aula hoje, aí eu vim. Assim como ela, é comum ver crianças e adolescentes trabalhando livremente na feira do Parque dos Coqueiros, na zona norte de Natal. Enquanto alguns fazem trabalho braçal, puxando carros de mão, outros tomam frente da venda nas barracas. A legislação brasileira permite o trabalho a partir dos 14 anos de idade, desde que seja na condição de aprendiz. Para isso, o menor deve estar matriculado numa escola, estudando. A lei do aprendiz, ela garante que a partir dos 14 anos de idade, como menor aprendiz, aquele adolescente ele pode começar a trabalhar. Mas ele vai começar a trabalhar com um regime de trabalho que seja compatível com o seu horário dos estudos, respeitando uma carga horária de trabalho que não seja exaustiva, que não o esgote para que ele consiga fazer o colégio, que ele consiga estudar bem. A gente também é importante que a gente tenha políticas para que haja bolsas de estudo, bolsas para que ele possa tanto estar estudando ou participando de atividades no contraturno. Pelas ruas de Natal, outra situação que chama a atenção é a mendicância em semáforos e estabelecimentos comerciais da cidade. Pais usam crianças para comover as pessoas e pedir esmolas. Um problema que preocupa a todos e desafia as autoridades. Fora os 10 municípios que vêm para Natal traficando crianças alugadas a R$30 a diária, certo? E elas ficam o dia inteiro. Muitas, quando é bebê, eles dão carrinho de bebê, eles dopam as crianças para elas não darem trabalho, enquanto as outras maiores correm no meio dos carros para pegar dinheiro. E então isso está crescendo, porque é lucrativo demais. De noite os carros vêm pegar essas pessoas que foram alugadas com as suas cuidadoras e vão com a mala cheia de leite ninho, de fralda. O trabalho infantil da mendicância, ele é considerado pela Organização Mundial do Trabalho como uma das piores formas de exploração desses seres em desenvolvimento, porque ele sujeita a criança ou adolescente a vários riscos na hora que ele está na rua ou em espaços públicos ou privados de grande circulação de pessoas, tentando fazer esse convencimento e a sensibilização para que lhe seja entregue tanto dinheiro como donativos. Então não precisa ser só o dinheiro em si, mas o recebimento de alimento, de doação, tudo isso faz parte da mendicância. Então, as crianças que são exploradas por seus pais, por seu parente, ela está ali na rua, ela está naquele espaço, primeiro, fora da escola, fora de um espaço de proteção, e ela está sujeita à exposição ao sol,
Então a gente tem criança efetivamente com queimaduras de pele, queimadura de couro cabeludo por estar naquela situação de exploração sobre sol, sobre chuva, sobre poeira. A gente fala muito em risco de atropelamento, não é só risco. A gente já recebeu situação de criança que foi efetivamente atropelada em grande via de circulação da nossa cidade. A gente, infelizmente, pode presenciar criancinhas pequenininhas que não conseguem nem chegar à altura do vidro de um automóvel, né? E já houve casos de atropelamento que a criança saiu de SAMU do meio da rua e a mãe que estava acompanhando sequer foi de acompanhante da criança naquela ambulância. Então, continuou na sua atividade. A promotora da Infância e da Juventude destacou a importância do trabalho realizado pela promotoria em conjunto com outras entidades e das políticas públicas voltadas para erradicar o trabalho infantil. A gente precisa realmente unir forços e para combater a mendicância infanto-juvenil é preciso políticas públicas intersetoriais, que efetivamente todos os órgãos, toda a rede de proteção envolvida, ela possa dar as mãos e lutar em prol dessas crianças, no sentido de que, primeiro, garantir as políticas sociais, garantir as vagas em escola. Uma criança que ela está na rua pedindo, ela não vai estar estudando. Então, a gente precisa realmente ter políticas públicas, tanto as políticas para essa proteção social, como políticas públicas de inclusão produtiva para os adultos e para os jovens. Então, é importante que se tire a criança da rua, mas que também se dê a oportunidade àquele pai, àquele mãe, de fazer um curso profissionalizante, de conseguir concluir seus estudos, de conseguir um primeiro emprego. A Rede de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente conta com o apoio do INFOCA, Instituto Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil. A ONG é responsável pela realização de cursos básicos para que os jovens ingressem no mercado de trabalho na condição de menor aprendiz. As centas elas têm uma estrutura grande, né, na área social para fazer essas abordagens sociais e eles vão até essas famílias, a essas pessoas que estão com as crianças pedintes, nas vias públicas. E daí elas têm um histórico dessas famílias, das crianças, de onde vêm, se estudam, se não estudam. E então algumas elas nos pedem que a gente acolha aqui no INFOCA para que elas sejam capacitadas. O nosso curso aqui é basicamente um curso de cidadania, de aprimoramento da língua portuguesa, porque eles vão precisar se expressar bem, e também já tem dificuldade na escrita, também aprendem matemática, também informática, porque hoje o mundo todo, os empregos exigem isso, né? Mesmo sem ser emprego, a própria escola exige. Os canais de denúncia sugeridos em caso de flagra de crianças e adolescentes explorados são o Disque 100. Também é possível acionar a Secretaria de Assistência Social de Natal através do Serviço de Abordagem Social, pelos telefones 98870-3861 e 98870-3327, das 10 da manhã às 10 da noite. E aquelas famílias que você passa e elas estão sempre naquele mesmo sinal, estão sempre naquela porta do mesmo supermercado, podem ter certeza que elas já foram abordadas, né? É uma abordagem que é uma acolhida pelo órgão da assistência social e que é questionado o porquê daquela família estar ali e explicado para ela todos os direitos que ela tem no âmbito da política pública. Então, aqueles que não estão no cadastro único são levados para isso. E se a família não se inscreveu para poder participar de um Bolsa Família, de um benefício eventual da cesta básica, de um aluguel social, porque está faltando alguma documentação, também é dada toda a orientação, é encaminhado para os órgãos do CRAS, do CREAS, para que aquela família possa conseguir aqueles documentos que faltam, possa preencher os requisitos para inscrição nos programas sociais do governo. Então, podem ter certeza que aqueles que estão em situação recorrente de mendicância, eles já foram atendidos, eles já foram inseridos e estão ali querendo receber algo mais. Amanhã, inclusive, esse é o tema de um debate aqui da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, pela manhã aqui na Câmara de Natal.
E devem voltar para casa essa semana os moradores da Rua Boa Vista, lá do bairro Nordeste, que tiveram as residências interditadas após a abertura de uma cratera. Hoje, nós fomos ver como está o serviço. Há 8 dias, uma imensa cratera foi formada na Rua Boa Vista, no bairro Nordeste, em decorrência do rompimento de uma tubulação da Caerne. Pelo risco de desmoronamento e também devido à necessidade da realização dos serviços para a reconstrução da área, 13 residências tiveram de ser desocupadas. Uma delas foi a da dona Francisca. Ela decidiu se abrigar na casa do ex-marido. Tá rápido, pelo que eu vejo, tá, porque aquele dali de Igapó, da Rua do Ó, o povo disse que está com 5 anos e não fizeram nada ainda. Aqui está sendo muito rápido, muito mesmo. Não tem de que se queixar. Não. Minha casa não foi atingida em nada. Está interditada sim por causa do buraco, mas não foi atingida em nada. Aí vamos ficar aqui, até terminar. Do dia do ocorrido para esta segunda-feira, a Caerne concluiu a troca da tubulação da água e fez o aterro de toda a área. O serviço deve ser finalizado na próxima sexta, com a pavimentação da rua. Até a próxima sexta-feira concluir esses trechos de pavimento paralelepípedo que faltam e o acabamento com a capa de cimento asfáltico. Depende da chuva. A chuva, ela, inclusive, atrapalhou um pouco o avanço, né, do que a gente fez até agora, mas nosso prazo inicial é 30 de junho, sexta-feira. Nesta terça-feira, a Defesa Civil vai se reunir com os moradores e reavaliar a condição das residências. A tendência é que ainda nesta semana as casas voltem a ser ocupadas. Eles vão avaliar o nosso serviço, principalmente, né, que é, como eu falei, que poderia gerar algum risco ainda, caso não tivesse avançado, mas como a gente avançou bem, a tendência é que aos poucos eles vão sendo liberados para retornar para a residência. E os riscos de acontecer isso novamente? Agora que já foi trocado tudo, acredito que são mínimos, né? Mesmo com a tubulação antiga, né, a gente nunca teve um histórico de ocorrência desse tipo aqui. Então agora, com a tubulação nova, então o risco vai ser minimizado ainda mais. Agora a gente fala de saúde. Os municípios podem aderir à vaga do programa Mais Médicos até amanhã. Todos os municípios do Rio Grande do Norte podem aderir às vagas do programa Mais Médicos até esta terça-feira, 27, sendo a quantidade definida pelos gestores municipais. No total, foram disponibilizadas 1.194 vagas para os municípios do Rio Grande do Norte. A expansão das vagas foi autorizada pelo Ministério da Saúde, por meio de portaria publicada no último dia 15 de junho. As vagas são custeadas em regime de coparticipação, que consistirá no desconto no repasse fundo a fundo do Ministério para o município do valor de custeio mensal da Bolsa do Profissional, dentro do teto federal do piso de atenção primária de cada município. Fica a cargo do Ministério da Saúde o custeio das demais despesas do programa, exceto o auxílio moradia e alimentação, que permanecerá financiado pelo município. O Mais Médicos busca ampliar o acesso de moradores de áreas afastadas a profissionais de saúde. O programa passou por uma reformulação em busca da valorização dos profissionais e ampliação da adesão. O ciclo de duração passou a ser de 4 anos e os profissionais receberão incentivo para atuar em locais de difícil acesso, com percentuais que variam de acordo com a vulnerabilidade, dificuldade de fixação de médicos e porcentagem da população que depende unicamente do SUS. Para terminar, uma dica cultural: a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte faz um concerto nesta quarta com participação especial do violoncelista sérvio Victor Uzur. Sob a regência do maestro Linus Lerner, a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte fará um concerto na próxima quarta-feira, 28, às 19h30, no Teatro Alberto Maranhão. A apresentação contará com a participação especial do renomado violoncelista sérvio Victor Uzur, com o solo do Concerto para Violoncelo e Orquestra número 1 em Lá menor, de Camille Saint-Saëns, uma peça que promete encantar o público presente. Os vouchers para a apresentação já estão disponíveis na plataforma simpla.com.br. Serão apenas 350 entradas disponibilizadas gratuitamente. Cada voucher concede o direito a um ingresso, devendo ser trocado na bilheteria do Teatro Alberto Maranhão no dia do concerto, no horário das 18 às 19 horas. Após o término desse período, os ingressos restantes serão distribuídos por ordem de chegada ao público. E agora uma última notícia. Na manhã desta segunda-feira, as comissões de Justiça e Finanças realizaram reunião extraordinária na presidência da Câmara Municipal de Natal. Na ocasião, foram apreciados 25 projetos que estavam parados na casa. A urgência foi devido à proximidade do início do recesso parlamentar.
Entre os projetos aprovados pelos parlamentares está o que institui a criação da carteirinha digital do SUS. A relatoria foi da vereadora Nina Souza. Outra matéria aprovada institui o programa Transporte Artesão, para profissionais que atuam nas feiras livres do município. O projeto de lei é de autoria do vereador Ranieri Barbosa. Também foi aprovado durante a reunião extraordinária projeto que dispõe sobre a criação do programa de apoio e incentivo à cultura empreendedora nas comunidades do município. A autoria é do vereador Anderson Lopes. O vereador Hermes Câmara foi o autor do projeto de lei que institui a campanha Criança Não Namora Nem de Brincadeira. A reportagem completa você confere no Câmara Repórter, segunda edição. É isso, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Mais informações à noite no Câmara Repórter, segunda edição, às 18h30 ou agora mesmo no nosso portal câmaramunicipaldinatal.com.br. Tchau, valeu, excelente semana para você e até amanhã.